Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem e que estejam muito animados para a continuidade do nosso conteúdo na disciplina de BPU-PR. Eu sou a professora Pamela. Essa aula foi desenvolvida em parceria com as professoras Marcele e professora Cíntia, e essa aula é a parte 2 de uma série de aulas que nós teremos em continuidade ao assunto do Manual de Boas Práticas. Então, o Manual de Boas Práticas é um assunto extremamente importante para a nossa vivência, para a nossa atuação dentro dos serviços de alimentação, e essas aulas têm como intuito explanar melhor e conhecer melhor esses manuais de boas práticas, a sua importância, a sua composição, todas as características no que se refere ao Manual de Boas Práticas. Para contextualizar a nossa aula de hoje, o assunto que nós vamos abordar, é preciso então reforçar que nós tivemos uma primeira aula sobre Manual de Boas Práticas. Se você ainda não assistiu, é muito importante que assista, até para que todos os conceitos que serão trabalhados nessa aula de hoje fiquem claros e tenham sentido dentro desse contexto todo que nós vamos trabalhar. Então, na nossa primeira aula, nós abordamos o que é esse manual, que é uma ferramenta importante, a sua definição, o que a legislação diz sobre esse manual, e entendemos aí também os passos que vão nortear a elaboração de um manual de boas práticas, né? Então, como é que esse desenvolvimento, essa elaboração do manual de boas práticas vai começar e como ela vai acontecer dentro de um serviço de alimentação. Então, é importante que vocês assistam, reforço que aquela aula de hoje, na verdade, é um complemento daquela aula, assim como as demais também serão complementares. E nessa aula de hoje, então nessa parte 2 da aula de Manual de Boas Práticas, como nós já entendemos essa definição, essa ferramenta, nós vamos começar efetivamente a construir o nosso manual. Então, compreender ali as partes que o compõem, quais são os itens que serão abordados em cada uma dessas partes e todas as características que nós encontraremos dentro desses manuais. Sendo assim, eu convido então vocês a construir em conjunto aqui comigo, né? Começar a idealizar a formação, a construção desse manual de boas práticas com esses itens que nós vamos abordar. Então, primeiro a gente precisa entender que o manual de boas práticas é como um documento que será disponibilizado num serviço de alimentação, em um restaurante, ele precisa, antes de qualquer coisa, ter uma capa, né? A capa vai ser o objeto ali de identificação, que vai permitir a identificação desse documento, desse manual que ficará ali disponível, e assim como uma capa, ele vai precisar também de um sumário. Então, ele lembra muito um livro, um manual mesmo, como qualquer outro que a gente encontra, onde nós teremos uma capa explanando ali o assunto, as características, o nome do restaurante e também o sumário, que vai ser o objeto ali que vai nos identificar com relação a todos os tópicos, aquilo que vai ser abordado no nosso manual. Então, na capa, é preciso que esse manual tenha uma identificação clara da empresa e do seu segmento. Então, o mesmo profissional, principalmente profissionais da área da nutrição, podem trabalhar no desenvolvimento de manuais para diferentes estabelecimentos, desde que, assim como a gente comentou na nossa aula anterior, eles tenham conhecimento, vivência do funcionamento daquele estabelecimento. Então, é preciso que, ao desenvolver esses manuais, ainda que eles sejam para estabelecimentos diferentes, que esse profissional traga ali na capa a identificação muito clara dessa empresa e do segmento no qual ela atua. É necessário também que nós venhamos evitar capas que sejam muito coloridas, muito festivas, muito difíceis de entendimento, muito chamativas, porque isso pode comprometer a seriedade, né, e toda a necessidade da existência daquele documento. Então, uma capa muito colorida, muito chamativa, pode tirar ali o foco, a atenção da importância que esse documento tem para um serviço de alimentação. E o sumário, ele vai ser o item que vai trazer um índice sequencial, ou seja, uma ordem ali da forma como a gente vai encontrar e quais são todos os tópicos que a gente vai encontrar que estão abordados dentro do nosso manual de boas práticas. Então, esse índice ele vai nos localizar na utilização, ele vai facilitar a nossa utilização com relação a esse manual de boas práticas. Então, se eu quero consultar um item específico, consultar uma parte específica desse manual, por meio de uma consulta nesse sumário, eu consigo então saber para qual página, em qual local eu vou encontrar essas informações que eu necessito.
Após a elaboração dessa capa, que será então um ponto de identificação da empresa e do segmento no qual ela atua, nós teremos dentro desse manual, compondo todas as outras partes, uma estrutura que é uma estrutura padronizada, ou seja, são informações que a gente vai encontrar em todo tipo de manual. E é importante citar que essas informações, elas estarão presentes em todas as folhas, em todas as páginas do meu manual de boas práticas. Dentro dessa estrutura, nós teremos uma identificação do logotipo da empresa, então a empresa a qual aquele manual se refere, a mesma que nós fizermos a identificação na capa. Eu tenho uma descrição de que isso é um manual de boas práticas, tenho informações como revisão. Essa revisão é um item extremamente importante no desenvolvimento desse manual de boas práticas, por quê? Nós já citamos anteriormente que os manuais eles devem ser reproduções fiéis daquele estabelecimento. Né? Eu não posso utilizar um manual só para diversos estabelecimentos, mesmo quando se trata de uma rede de franquias, porque eu entendo que cada loja tem necessidades e características diferentes. Então, essa revisão ela vai ser uma forma de manter essa reprodução fiel de um manual de boas práticas. Então, um exemplo, eu trabalho como técnica, como prestadora de serviço para um estabelecimento, desenvolvi um manual no ano 2000 para aquele estabelecimento. Passado um ano, passado algum período, esse manual precisa passar por revisões. Por quê? Pode ser que no decorrer desse período eu tive mudanças na minha estrutura física, eu fiz algum tipo de reforma, eu tive mudança nos meus equipamentos, às vezes nos itens aos quais eu produzo, e isso pode interferir na minha linha de produção, em alguns itens que a gente vai ver que estão dentro desse manual. Então, é sempre importante que esse documento, que essa ferramenta, que é o manual, passe por essas revisões. E aí, nesse item aqui da minha estrutura, eu vou fazer a identificação, então, de qual é a revisão que está sendo realizada nesse manual. Tá? Eu vou fazer também a identificação da página, isso é importante para o desenvolvimento do meu sumário, do meu índice, onde eu vou me achar, me identificar dentro desse manual. Eu vou colocar a pessoa que foi a responsável pela elaboração, pelo desenvolvimento desse manual de boas práticas, e é sempre importante também ter alguém que vai verificar e que vai aprovar o desenvolvimento desse manual de boas práticas. Até para que, de repente, se algum erro, alguma informação não estiver da forma como deveria ali descrita nesse manual, eu tenho alguém, né, que possa fazer essa verificação e esse manual vai ser aprovado. Tá? Em alguns casos, a mesma pessoa que elabora vai ser aquela que faz essa verificação e que também aprova o desenvolvimento desse manual. Mas o ideal é ter sempre alguém que possa ter um olhar diferente, um olhar diferente daquela pessoa que desenvolveu esse manual de boas práticas para fazer essa verificação e essa aprovação. Bom, então sabendo que todo o meu manual de boas práticas, que todas as páginas que vierem depois do meu sumário vão ter aquela mesma estrutura, aquela mesma característica, eu vou começar a entender quais serão as partes que vão compor o meu manual de boas práticas. Então, eu coloquei aqui um roteirinho para a elaboração desse manual, para que eu saiba por quais itens que eu vou começar e quais informações que eu tenho dentro de cada um desses itens. Então, o primeiro item e os itens que a gente vai abordar na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as informações gerais. Essas informações gerais, elas se referem à identificação daquele estabelecimento. Então, são todas as características que vão identificar e relacionar o estabelecimento ao qual esse manual está se referindo. E na aula de hoje, nós vamos apontar também as informações especiais e entender o que tem dentro desse item, quais são essas informações especiais e o que eu vou encontrar nessa parte do meu manual de boas práticas. Para as próximas aulas, nós vamos abordar os itens que se referem às informações operacionais, as informações técnicas e as referências bibliográficas do meu manual de boas práticas. Falando então do primeiro item do meu roteiro de elaboração do Manual de Boas Práticas. Então, vamos apontar aí quais são as informações gerais, ou seja, as informações que permitem a identificação, ou melhor, que farão a identificação do estabelecimento ao qual esse Manual de Boas Práticas pertence. Bom,
As informações gerais, como eu citei no slide anterior, elas são todas as informações, então, que permitirão a identificação desse estabelecimento, a identificação do local ou do restaurante, do serviço de alimentação ao qual esse manual de boas práticas se refere, para o qual ele foi realizado. Então, dentro dessas identificações, dessas informações gerais, o que nós vamos encontrar? Todos os dados que permitam identificar, localizar e entender o funcionamento, as características desse estabelecimento. Então, a primeira informação que a gente tem é a razão social da empresa. A razão social vai ser o nome de descrição, de inscrição dessa empresa num cadastro que é necessário para o qual ela foi feita. Depois, nós temos a identificação do nome fantasia. O nome fantasia é aquele nome usual, aquele nome de consumo, aquele nome que todas as pessoas conhecem e pelo qual muitas pessoas identificam aquele estabelecimento. Nós teremos também a definição do endereço, e o endereço dessa empresa ele precisa ser completo, então bairro, cidade, CEP, número, complemento, todas as características do endereço desse restaurante, desse estabelecimento, telefones disponíveis para serem utilizados em contato aí com essa empresa, o CNPJ, que é o cadastro para a pessoa jurídica, e a sua inscrição estadual, que é a forma como ele está inscrito por ser uma pessoa jurídica. Quem é o responsável legal por esse estabelecimento? E aí, nesse item do responsável legal, nós temos aqui muitas vezes o dono da própria empresa, ou uma pessoa que entra como responsável legal, mas que vai terceirizar a administração daquela empresa, mas normalmente o responsável legal é quem responde por essa empresa de maneira legal, em qualquer caso aí é ele o responsável por essa empresa. E aí nós temos o item responsável técnico, e normalmente nesse item aqui é que se enquadram o nosso trabalho enquanto técnicos em nutrição ou então enquanto nutricionistas de uma empresa, porque o responsável técnico, como o nome já diz, é o profissional que vai ter todo o conhecimento técnico necessário para atuar perante o ramo ou a forma ali, as características de funcionamento daquela empresa. Então, o responsável técnico vai ser essa pessoa que tem os conhecimentos, as habilidades relacionadas ao assunto, ao ramo de atividade que essa empresa trabalha. Então, o responsável técnico, no caso aqui, vão ser os técnicos em nutrição e os nutricionistas, que são responsáveis pelo controle de qualidade e também pela execução das boas práticas de fabricação. Aí nós teremos a identificação do ramo de atividade, então a atividade principal, o foco dessa empresa, o número de funcionários, o quadro de funcionários, o número de turnos que eu tenho nessa empresa, então se é uma empresa que trabalha 24 horas, quantos turnos eu tenho, se é uma empresa que tem apenas um turno, que é dividido em 2 turnos, essas características relacionadas ao horário de funcionamento da minha linha de produção nessa empresa, o perfil da minha clientela, ou seja, o meu público-alvo, né? Quem são as pessoas, as características das pessoas para os quais eu produzo e comercializo o meu tipo de produto, os tipos de refeições que são servidas, então se é almoço, se é jantar, se é à la carte, todas as características das minhas refeições, das refeições que eu produzo, e também os tipos de serviços que são realizados. Então, todas essas informações compõem o item de informações gerais, e aí, como eu falei, vão permitir a identificação desse estabelecimento, vão permitir que eu identifique o estabelecimento do qual eu estou me referindo, e essas informações, como eu já citei anteriormente, talvez eu reforce bastante no decorrer das nossas aulas de manual de boas práticas, essas informações, elas são todas, por algumas vezes, variáveis, e é isso que se faz necessário, então, é isso que faz a necessidade das revisões aplicadas a esses manuais de boas práticas. Então, eu posso, por exemplo, desenvolver esse manual de boas práticas e, com o passar do tempo, ter uma mudança de endereço. Então, eu mudo o endereço, mudo a localização do meu estabelecimento, posso ter uma mudança no meu número, no meu quadro de funcionários, posso ter algumas mudanças relacionadas ao número de turnos, então aumentar de acordo com a produção, ou então diminuir também de acordo com essa produção, assim como posso variar ou modificar os tipos de serviços e os tipos de refeições que eu produzo ali no meu estabelecimento. Então, essas informações, assim como muitas outras que a gente vai encontrar
dentro do nosso manual de boas práticas é que fazem que haja essa necessidade de revisão para que esse manual seja efetivamente uma reprodução fiel do funcionamento e das características do meu estabelecimento, daquele restaurante ou daquele serviço de alimentação. Então, uma vez que eu não aplico essas revisões, que eu não vou verificar se essas informações não mudaram, se essas características não mudaram, eu não permito que esse manual seja efetivamente essa reprodução fiel daquilo que o estabelecimento é. Então, esse é o item das informações gerais, o nosso primeiro item que vai compor aquela estrutura do nosso manual de boas práticas. E aí, feita então a identificação, a primeira parte, as informações gerais que permitem a identificação do meu estabelecimento, nós vamos para o item 2 do nosso roteiro de elaboração do Manual de Boas Práticas. Esse item 2 se refere às informações especiais e compõe essas informações especiais as condutas que se aplicam aos funcionários do estabelecimento e também aos visitantes, e as condições ambientais, ou seja, todas as condições relacionadas às minhas edificações, à estrutura física daquele estabelecimento, os equipamentos, utensílios, móveis, imobiliários que eu tenho ali naquele estabelecimento, naquele restaurante. Vamos então verificar quais são os itens que compõem essa parte das condutas que englobam as informações especiais que estarão presentes no Manual de Boas Práticas. Então, essas condutas, elas se referem tanto aos funcionários daquele estabelecimento, daquele serviço de alimentação, quanto aos visitantes que por algum motivo precisem adentrar ou estar dentro dessa área de manipulação de alimentos. Então, com relação aos funcionários, quais serão as condutas que serão apontadas nessas informações especiais? Então, primeiro, nós teremos todas as informações com relação ao controle de saúde desses funcionários e desses manipuladores de alimentos. Então, com base nas consultas nas legislações, nas nossas portarias que tiverem em vigência ali na região ao qual esse estabelecimento se encontra, nós teremos as informações com relação aos exames médicos que são realizados e como é feito o controle de saúde desses funcionários e desses manipuladores de alimentos. Então, exames admissionais, exames periódicos, quais são as identificações, quais são as características que eu tenho nesses exames médicos e que são realizados e com qual frequência nesses funcionários e nesses manipuladores de alimentos. Assim como nesse item de condutas dos funcionários, nós teremos também a identificação dos programas de treinamentos. Então, quais são os treinamentos que são aplicados, qual é a frequência na qual esses treinamentos são dados a esses manipuladores, quais são os itens que são abordados e também qual é a forma de verificação, quais os itens que eu vou utilizar para verificação desse conteúdo que foi trabalhado, se ele foi absorvido, se ele foi aprendido pelos funcionários e pelos manipuladores de alimentos. Então, no item de condutas que se refere aos funcionários, nós teremos essa identificação do controle de saúde, dos exames médicos que vão garantir a saúde dos funcionários e dos manipuladores de alimentos e também dos programas de treinamento que esses funcionários recebem para o bom desenvolvimento do seu trabalho e das suas atividades ali dentro desse serviço de alimentação. E nesse item de condutas, nós teremos também uma referência aos visitantes que vão precisar, por algum motivo, como eu disse, adentrar, visitar ou estar presentes ali dentro das nossas áreas de manipulação, e aí eles vão seguir todas as características que valem para os nossos manipuladores de alimentos, para os nossos funcionários. Então, primeiro, a gente vai ter as características apontadas nesse item com relação ao controle de entrada, todas as regras de higiene e de segurança que servem para os manipuladores de alimentos deverão também ser aplicadas a esses visitantes. Então, nesse item, a gente vai apontar que um visitante só pode adentrar a minha área de manipulação de alimentos, precisa ter um controle, uma necessidade dessa entrada desse visitante ali, e serão destacadas que todas as regras de higiene, de paramentação e de segurança, não só para essa pessoa, como também para os meus funcionários e para a minha linha de produção, para as medidas de boas práticas, devem ser adotadas, e isso vai estar identificado nesse item de condutas. Então, as condutas que se encontram aqui nessas informações especiais são as medidas que serão aplicadas e que devem também ser tomadas pelos funcionários
pelos visitantes e no decorrer aí no desenvolvimento, no funcionamento desse serviço de alimentação. E o segundo item que compõe essas informações especiais serão as condições ambientais. Então, as condições que vão se referir às edificações, às instalações, aos equipamentos e todas as características daquela minha linha de produção, daquele meu estabelecimento. Então, nós teremos como condições ambientais as condições internas e externas, que se referem à localização e às características desse serviço de alimentação, as instalações, edificações e informações relacionadas ao saneamento, então o controle de lixo, de pragas, de resíduos, tudo isso serão informações que entrarão aqui nessas condições ambientais. Então, quais são as características das minhas instalações, das minhas edificações, as características relacionadas ao piso, ao teto, à parede, aos ralos, às janelas, às portas, a presença dos lavatórios, a disponibilidade de lavatórios, pias para a área de higienização das mãos, então todas aquelas características que são necessárias. E essas condições ambientais, é importante citar que todas elas devem ser enquadradas dentro daquilo que nós temos como referência, que são as nossas portarias e as nossas legislações. Então, essa descrição ela vai acontecer daquilo que eu tenho no meu ambiente, mas lembrando que antes delas acontecerem ali naquele estabelecimento, nós precisamos sempre buscar colocar essas medidas, essas condições ambientais, essas instalações, a conseguir aprová-las de acordo com aquilo que é referenciado e que é recomendado, que deve ser seguido segundo as nossas portarias e as nossas legislações. Então, nós vamos identificar as instalações sanitárias e os vestiários, então, qual é a quantidade, qual é a forma, quais as características, se realmente estão enquadradas dentro daquilo que a portaria nos pede e exige que nós tenhamos dentro de um serviço de alimentação. A identificação das áreas de recebimento e áreas de armazenamento de alimentos, então os meus estoques, as minhas câmaras frias, todas essas características. A distribuição das minhas áreas de produção, então desde as áreas de pré-preparo, se são áreas de pré-preparo separadas, climatizadas, se não são climatizadas, as minhas áreas de preparo, de embalagem, de finalização, o sistema de exaustão e de ventilação que eu tenho disponível nessa minha cozinha, nesse meu serviço de alimentação, os sistemas de água e de abastecimento, então também todas as características enquadrando dentro daquilo que a portaria exige, os sistemas, a descrição, dos sistemas elétricos e sistema de iluminação dessa minha cozinha, as temperaturas que são frequentes ali nas salas de produção de alimentos, até para conseguir identificar possíveis temperaturas incorretas que precisam ser corrigidas ou que precisam ser alcançadas em atendimento às portarias, o descarte de lixos e de dejetos, de resíduos, e o layout dessa minha cozinha. Então, esse layout é um desenho de como é a minha cozinha, de como é o meu serviço de alimentação. Então, todas essas informações estarão presentes nesse item das condições ambientais que compõe o item das informações especiais. Então, olha o quanto de coisas que nós vamos precisar destacar e descrever nesse item das condições ambientais. Lembrando que a nossa referência para a descrição desses itens e para a adequação dos nossos restaurantes, dos nossos serviços de alimentação, vai ser sempre com base na consulta das portarias e das legislações vigentes para a área de atuação desse estabelecimento. E ainda nesse item de condições ambientais, nós teremos não só todas essas descrições que eu citei até agora, mas também a descrição relacionadas aos equipamentos, aos utensílios e aos mobiliários que eu tenho disponível para utilização dentro desse meu serviço de alimentação. Então, os equipamentos devem ser descritos, todos os equipamentos existentes, sejam eles equipamentos fixos ou equipamentos móveis, equipamentos que podem ser utilizados ou não, de acordo com as características daquela produção, e esses equipamentos que são existentes em cada uma das áreas que eu tenho dentro da minha cozinha, dentro do meu serviço de alimentação, qual é o material que constitui esses equipamentos, então a composição deles,
qual é a finalidade, então para qual finalidade esse equipamento está ali na minha cozinha e para qual finalidade ele deve ser utilizado, a presença desse manual de instruções desses equipamentos, então se ele existe, onde ele está disponível. É claro que esses manuais de instruções não ficarão à disposição dentro da cozinha, até para evitar ali que ele caia, que caia gordura, que ele suje ou que alguma coisa aconteça, mas é importante que no meu manual de boas práticas esteja descrito se esse manual existe e onde eu posso encontrá-lo, porque a qualquer emergência, qualquer característica ali, não funcionamento desses equipamentos ou qualquer problema que eu venha a ter, é importante saber que esse manual existe e onde eu posso encontrá-lo para fazer essa consulta. E também precisaremos descrever qual é o estado de conservação desses equipamentos. Então, se eles estão novos, se eles têm alguma característica específica, alguma coisa que precisa ser corrigida, qual é a forma como eles devem ser mantidos. Então, todas essas informações estarão disponíveis nesse item e devem estar relacionadas à presença e à existência desses equipamentos dentro da minha cozinha. Nós faremos também a descrição dos utensílios. Então, os utensílios fica um pouco mais difícil de escrever quais são todos os que são existentes ali, mas é importante citar quais são os materiais de constituição desses utensílios, então os materiais que sejam permitidos pela portaria e serão os materiais dos quais nós teremos utensílios dentro da nossa cozinha, qual é a forma de conservação geral desses utensílios, e nesse item dos utensílios é importante a gente fazer uma descrição do período ou da frequência em que eles devem ser repostos dentro da nossa cozinha. Então, esses utensílios, diferente dos equipamentos, por conta até de uma utilização muito maior, uma frequência muito maior de utilização, eles acabam tendo um desgaste muito mais rápido, um desgaste maior do que os equipamentos, por exemplo, e aí é importante citar no meu manual de boas práticas qual vai ser o período ou a frequência indicada para que eles sejam repostos, de maneira que eles ali dentro da minha cozinha não representem um risco à segurança e ao controle na manipulação e na produção desses alimentos. Então, é importante também essa descrição nesse item das condições ambientais, porque é ali que a pessoa consegue consultar e saber, então, qual é a situação e qual deve ser o momento de troca e de reposição desses utensílios. E, por fim, nesse item das condições ambientais, nós teremos a descrição dos mobiliários. Então, mobiliários serão todas as mobílias, né, não equipamentos, desculpa, mobílias que eu terei ali dentro da minha cozinha, e eu também vou fazer a descrição dos tipos de materiais que constituem esses mobiliários, então qual é o material que está ali, lembrando que esses mobiliários só poderão estar dentro da nossa cozinha, uma vez que atenderem às recomendações das portarias e das legislações, e qual é também o estado de conservação desses mobiliários. Isso permite até um melhor acompanhamento, uma melhor observação das medidas de higiene, da aplicação de medidas de higiene que os funcionários têm aplicado tanto aos equipamentos, quanto aos utensílios, quanto aos mobiliários, com relação a esse estado de conservação que esses mobiliários, esses equipamentos e utensílios apresentam. Tá? Então, esse item das condições ambientais, como a gente pode observar, ele vai fazer uma descrição completa de como é a nossa cozinha, de como é o nosso serviço de alimentação. Então, o que eu tenho relacionado à estrutura, à edificação, tetos, paredes, áreas disponibilizadas nesse serviço de alimentação, nessa linha de produção, assim como os equipamentos que eu encontro, os principais utensílios e mobiliários que eu tenho à disposição nesse serviço de alimentação. Então, esses dois itens compõem o nosso item de informações específicas, a nossa segunda parte do roteiro para a elaboração do nosso manual de boas práticas. Bom, chegamos então ao final da nossa aula, parte 2 das aulas de manual de boas práticas. O intuito da nossa aula hoje foi começar a construção desse manual. Então, nós já tínhamos visto os seus conceitos, as suas definições, a sua importância, e hoje passamos a construir esse manual de boas práticas. Então, vemos lá que ele precisa ter uma capa,
que essa capa será a identificação desse estabelecimento e do segmento, que ele tem um item no seu roteiro lá, o primeiro item serão as informações gerais que permitirão a identificação desse estabelecimento, então todas as informações que são importantes para identificar o estabelecimento ao qual esse manual pertence, para o qual ele foi desenvolvido, e aprendemos também sobre a parte 2, o item 2 desse roteiro de elaboração, que se refere às informações especiais. E essas informações especiais, elas trazem características relacionadas à conduta tanto de funcionários quanto de visitantes do meu estabelecimento, assim como todas as condições do ambiente, a descrição de instalações, de equipamentos e de utensílios que compõem esse estabelecimento ao qual esse manual de boas práticas se aplica. Espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido proveitosa. Não deixem de assistir tanto a aula parte 1 quanto essa aula parte 2 e na próxima aula nós traremos aí a parte 3, que vai demonstrar aquelas outras informações que estão descritas no nosso roteiro para a elaboração desses manuais de boas práticas. Um abraço, muito obrigada pela participação e pela atenção de todos. Um grande beijo, professora Pamela.